Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém. Também a minha saudação a cada mãe que está presente, as que estão online com a gente. Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 1 até o verso 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Por causa da esperança dada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade ao ministrar aos nossos corações, ó Deus. Pai, te pedimos, grava as tuas palavras nos nossos corações, ó Deus, que possamos sair daqui instruídos pela tua boa palavra e que sejamos fortalecidos no teu Evangelho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A carta à igreja de Colossos é uma carta peculiar. Peculiar porque, se nós estudarmos ela, quando nós a lemos, vamos colocar assim, nós vamos ver que ela se assemelha em muito à carta dos Efésios. Sendo que a carta aos Efésios é uma carta eclesiástica, que ela vai tratar de alguns assuntos da igreja, e a carta aos Colossos, ela vai tratar da pessoa de Cristo no meio da igreja. Quando nós estudamos a carta de Colossos, nós vemos que Colossos não era uma cidade muito importante naquela época. Ela estava à sombra de duas outras cidades que distavam dela por volta de 16 e 19 quilômetros, que era Laodiceia e nome um pouco mais complicado, Erpineu. Eram duas cidades que distavam delas, que elas produziam muito mais do que Colossos, e por isso Colossos ficava à sombra dessas cidades. Sem contar que ela também era ofuscada, porque Efésios era a capital daquela província ali de Roma, então Colossos não tinha uma grande relevância naquele cenário. Mas ela tinha algo muito interessante, porque Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, quem funda a igreja aos Colossenses é este que Paulo cita, Epáfras, que foi discípulo de Paulo, que provavelmente, quando nós lemos Atos, nós vamos ver que Paulo esteve pregando durante um tempo ali, e pelo livro de Atos, em Efésios, e provavelmente foi ali que Epáfras se converteu e saiu dali e foi fundar uma igreja em Colossos. As coisas estavam indo bem em Colossos, mas como nós sabemos, toda vez que uma igreja, que uma comunidade era fundada,
e quando ela começava a se erguer, quando ela começava a tomar uma forma, tomar uma estrutura, se levantava forças que vinham de fora, como a perseguição, como também forças que vinham de dentro, que eram mestres ou falsos mestres que tentavam difundir uma ideia que era totalmente diferente daquilo que o apóstolo Paulo pregava ou que o Evangelho demonstrava, aquilo que Cristo havia deixado à sua igreja. E isso não foi diferente. A igreja de Colossos estava indo bem, quando de repente alguns mestres começaram a entrar e difundir algo que, com um pouco mais de tempo, nós descobrimos, a carta de Colossos não dá tanta ênfase a isso, só fala só que era algo que foi conhecido como a doutrina de Colossos, mas dos colossenses, mas há pouco tempo atrás foram descobertos umas ruínas em determinado lugar, que era ali perto de Colossos, e se descobriu por alguns livros que o que Paulo estava dizendo aqui era sobre o gnosticismo, que era algo que se fundamentava tanto na parte judaica, como também nos ensinamentos de Platão. Ou seja, a igreja de Colossos estava passando por um momento difícil. Difícil porque aquela estrutura estava sendo abalada. Aquilo que estava indo bem estava começando a ter problemas. Alguns irmãos já começavam a assimilar aqueles ensinamentos que na verdade faziam uma separação entre Cristo, que Cristo, será que ele foi simplesmente espírito? Será que ele foi homem? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas o gnosticismo tentava difundir uma abertura com isso. Epáfras, ele se vê num momento difícil, porque ele fundou a igreja, mas ele se viu que ele não tinha condições de combater o que estava sendo ensinado ali. E ele não teve outra solução senão se dirigir para Roma. Porque Paulo, essa carta de Colossos, juntamente com Filipenses, Efésios e Filemão, é uma daquelas cartas que é chamada de cartas da prisão, porque é quando Paulo estava preso em Roma, ele havia apelado ao imperador para que ele o ouvisse, estava preso. É claro que a prisão de Paulo era uma prisão diferenciada, como nós já tivemos aqui em outra oportunidade falando, ele não estava preso no cárcere, ele estava numa casa, algemado a um centurião, Quando nós lemos Filipenses, nós vemos isso. E Efratas, ele vai até aquele local e ele conversa com Paulo. Paulo não podia sair de Roma para ir até Colossos. E ele escreve uma carta. E essa carta é a carta que nós estamos aqui começando a ouvir dela, que é a carta a Colossos. Veja bem que Paulo, ele não era o fundador da igreja. A igreja de Colossos só conhecia Paulo de ouvir falar, não conhecia Paulo em pessoa. Então Paulo, ele começa a sua carta, primeiramente, dizendo quem ele era. Se nós tivéssemos que dar um tema a esta mensagem, confesso que eu não sou muito bom nisso, acho que os irmãos já perceberam, geralmente eu esqueço de falar o tema da mensagem. Talvez o melhor título seria Quais são as suas credenciais? Porque Paulo, do versículo 1 até o versículo 8, ele apresenta as credenciais que ele julga serem importantes para que Colossos saia dessa situação. Ele começa dizendo as suas credenciais. Ele fala, olha, eu sou apóstolo. E quando ele diz que ele é apóstolo, ele não estava se autoafirmando, ele não estava tentando dizer, eu sou maior do que vocês. Não, o que Paulo estava falando era que ele, na qualidade de enviado, de alguém que Cristo havia chamado para levar o Evangelho, ele estava saudando a igreja, ele estava trazendo uma mensagem para que a igreja saísse daquela posição que estava e para que eles pudessem escutá-lo. Quando ele fala também que ele é apóstolo, ele está dizendo, olha,
aquilo que eu tenho não foi dado por homem. Aquilo que eu tenho não foi porque um dia eu estive aos pés de Gamaliel, não foi porque eu sou oriundo, porque eu aprendi em Jerusalém, ou porque eu já visitei várias províncias aqui da Macedônia, a Caia e a Ásia. Não, isso é dado por Deus. Então quero que vocês possam me escutar um pouco, me dê um pouco do seu tempo. Paulo está se apresentando, dizendo quem ele é. E ele fala ainda mais: o meu apostolado não é dado por homens, é dado por Deus, porque foi pela vontade de Deus, não foi por aquilo que eu queria, porque eu era um perseguidor da igreja, eu era alguém que estava atrás da igreja, do caminho para dissipá-la, mas Cristo me chamou no caminho de Damasco e eu estou aqui agora falando com vocês. Paulo diz mais ainda que ele não está só, ele fala, olha, também o irmão Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um dos discípulos mais próximos de Paulo. Mas o que Paulo está falando aqui é que ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou apóstolo, eu sou enviado por Deus, mas também eu não estou só. E da mesma forma que eu não estou só, vocês também não estão sós. Eu posso não ter fundado esta igreja, mas as minhas orações são constantes pelas vossas vidas, para que Cristo se apresente de uma forma real para vocês, para que vocês possam conhecê-lo como eu conheci. E isso não se dá simplesmente porque sou eu, porque eu não estou só nessa caminhada. Tem Epáfras, tem Timóteo, tem Marcos, ele poderia citar diversos nomes. O que Paulo está demonstrando aqui, ele está se apresentando à igreja, para que a igreja possa ouvi-lo. E ele fala ainda mais, olha, santos, ele fala, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. É importante isso, porque ele fala que primeiramente aquelas pessoas, ele reconhece que aquelas pessoas, elas são santas. E quando se fala santa, Paulo não estava falando que elas eram melhores do que as demais que poderiam estar. Hoje em dia nós temos existe uma conotação, né, que santo é aquela pessoa que fez coisas boas e ela vai ser imbuída, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma ascendência após a sua morte e esta pessoa acaba recebendo reverências, orações, pedidos, como os nossos irmãos católicos assim o fazem. Mas na verdade o que Paulo estava dizendo ali era que estas pessoas, elas foram chamadas por Cristo através de Epáfras, para que elas fossem separadas daquela real situação e estavam agora no reino de Cristo. Ele estava falando para eles, olha, vocês podem habitar em Colossos, mas a sua real habitação é os céus. O que eu estou falando para vocês é que vocês podem estar neste momento vivendo as arguras, as lutas, todas as dificuldades que este mundo pode estar ensinando, mas o seu lugar não é a terra, é os céus. Talvez seja aquilo que Paulo falou quando ele disse, olha, se nós simplesmente, falo com Paulo, né? Mas é a carta de Hebreus, mas falando, olha, se nós simplesmente crescêssemos, se tudo aquilo que nós almejássemos, se tudo aquilo que nós quiséssemos fosse simplesmente nesta terra, nós seríamos os mais miseráveis daqui. Porque na verdade a nossa pátria está nos céus. Paulo está aqui na sua saudação, ele está falando diversas coisas que às vezes nós passamos, nós lemos e nós não percebemos o que Paulo está mencionando aqui. Paulo está falando, olha, vocês são santos, e além do mais, vocês são santos e fiéis, porque vocês ouviram esta palavra e vocês se apegaram a ela. Não basta simplesmente Cristo tê-los separados. Não basta simplesmente nós termos dado o primeiro passo. Nós precisamos continuar a caminhada. Paulo está falando, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm pelos santos. Olha só que coisa importante. Paulo está falando que o relacionamento deles com Deus
A sua fé estava também ligada ao seu relacionamento com os santos, ou seja, com os outros. A nossa vida, ela é na vertical, né? Isso aqui é vertical, né? Me ajuda aí. Na vertical, a nossa fé nos faz uma ligação com a vertical que é Deus. Mas o nosso amor fará uma ligação na horizontal com os nossos irmãos. Amém, irmãos? Isso é importante. Paulo diz ainda: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio das palavras da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Quando nós falamos em esperança, nós sabemos que algumas palavras elas têm uma certa dificuldade para serem traduzidas no seu significado. Realmente a palavra é esperança. Não, a palavra não é diferente. A palavra é esperança. A diferença é que quando nós tratamos de esperança na nossa cultura, ela nos remete a algo que pode ser. Pode vir a acontecer. Eu espero algo que pode acontecer ou não. Mas para aquela época do texto do grego que foi traduzido, a tradução é: eu espero porque logo vem. Vocês estão entendendo a diferença? Para nós pode acontecer ou não, mas o original diz que esperança nos remete a algo que não aconteceu ainda, mas com certeza vai acontecer. Paulo está falando: olha, a esperança que vocês têm. Qual era a esperança que todos nós temos, irmãos? Que Cristo virá buscar a sua igreja, que Ele falou que Ele vai preparar moradas para nós. Não é um mar de cristal que me assombra. Não é as ruas incrustadas de joias. Não é aquelas paredes que Apocalipse diz que é algo formidável, né? Cheio de joias, safira, ametista, turmalina, aí, por aí vai. O que nos chama, o que deve nos chamar a atenção, é saber que um dia estaremos assentados. Aleluia. Vamos estar junto dele para sempre. Não vai existir mais choro, ranger de dente. Não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. Não vai ter mais nada que tire a nossa paz. Porque assim conforme ele disse, graça e paz vão estar sobre a nossa vida para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, e não é algo, Paulo está falando, olha, aquilo que vocês receberam, por quê? Por Epáfras? É por Epáfras? Não. Pelo Evangelho. Não é porque ele nos está dizendo, não é porque ele falou, é porque o Evangelho assim nos garante. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. E esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus da verdade. Entenda isso. Precisamos entender isso muito bem. Ele diz que esse Evangelho, ele está produzindo o quê? Fruto. E ele está crescendo em todo mundo. É claro que isso é uma figura de linguagem, tá, irmãos? Paulo está se referindo a todo mundo conhecido que era o Império Romano. Todos os domínios de Roma. Todas as partes que eram conhecidas. Mas ele está falando que esse Evangelho já tinha alcançado os Colossenses,
os da igreja de Efésios, os da igreja de Filipe, os que estavam em Roma, estavam todos sendo alcançados. É aonde o Evangelho, Paulo está falando, e aonde esse Evangelho entrou, maravilhas e frutos aconteceram. O poder do Evangelho é um elemento transformador. É impossível alguém ter contato com o Evangelho e não se sentir diferente, irmãos. É impossível você ter contato, você ler as Escrituras e você não sentir algo diferente. Esse Evangelho é um poder. Ele tem poder para transformar a nossa vida. Ele tem poder para transformar a vida do pecador. Daquela pessoa que você olha e fala, esse aí não tem mais jeito. Quando o Evangelho entra, ele transforma, ele muda, ele capacita. Ele muda o quadro. Paulo era um perseguidor. Um homem que quando entrava nas cidades, escrevia, onde é que está? Onde é que tem? Cadê aquele pessoal do caminho? Cadê do caminho? Até do caminho? Perdeu. Matava. Mas agora, depois que ele teve esse encontro, o Evangelho mudou a sua vida. Não estou falando que tornou a vida fácil, não. A vida de Paulo se tornou dificílima. Perseguido por aqueles que um dia ele estava andando junto. E perseguido por aqueles que ele queria ensinar algo. Mas o Evangelho, assim, verso 6, desculpe, que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram, entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Irmãos, esse Evangelho é transformador. Aquilo que estava sendo pregado era tem poder para transformar tudo e todos. Tem poder para dar sabor à vida, para mudar corações, curar, transformar, capacitar, enviar. Este é o Evangelho. Não precisa de anexos. Não precisa que alguém venha e fale assim, esse Evangelho é pequenininho, deixa eu ajudar. Deixa eu colocar uma vírgula. Deixa eu tentar explicar. O Evangelho é completo. É até interessante porque lá no capítulo 4, nós vamos ver Paulo falando que esta carta também deveria ser lida em Laodiceia. E a carta que foi enviada para Laodiceia, que Paulo também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, também deveria ser lida em Colossos. Essas teologias que volta e meia acontece. Ó, irmãos, eu vou te falar, nada que se vê hoje é novidade. Tudo é um refúgio de algo que já teve em algum momento. Não se engane. As pessoas às vezes acham que já descobriram a pólvora. Sabe? Não, eu tenho um jeito diferente de pregar o Evangelho. Não são métodos. O Evangelho por si só já é completo. O cânon está completo, irmãos. Não precisa. Não precisa de mais nada. Tudo o que você precisa está aqui dentro. Não precisa que ninguém escreva mais nada, acrescentar mais nada. Se você buscar, você encontra. Se você bater, se abre. Se você pedir, lhe será dado. Porque está aqui, ó. Está aqui o que você precisa.
Hoje em dia tem coach, né? Coach que se fala? Coach. Até na igreja, irmão, você não precisa de coach, você precisa de Bíblia. Você precisa de palavra. Do Evangelho transformador que vem do Pai, ministrado pelo Espírito de Deus através da sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe.